E hoje recebemos no Cinecultura o ator Clóvis Torres, que está em cartaz em São Paulo com a peça Me Dá Tua Mão. Rodou São Paulo, interior, já foi para Curitiba, que é uma história de amor. Conta a história de uma mulher que fica chamando o marido insistentemente no quarto, enquanto ele recebe as visitas que vão complementando a história e vão ligando a vida desse casal. Um trabalho lindo. Clóvis Torres toca acordeon, toca sanfona e tem um desempenho em cena lindíssimo e o público participa de alguma forma desse espetáculo. Confira agora o bate-papo com o ator Clóvis Torres aqui no Cinecultura. Mais uma vez recebo esse grande amigo, parceiro, Clóvis Torres. Gente, beijo, gente querida, recebendo o Cinecultura como sempre. Obrigado mais uma vez, Clóvis. Obrigado a Val, Pimenta Romã, como sempre, abrindo espaço para o Cinecultura, abrindo espaço para nós que fazemos artes de alguma forma. É ou não é, Clóvis? Graças a Deus, né? Tem gente como a Val, como o pessoal do hotel aqui, o HB, que recebe artistas, que incentiva a cultura, especialmente num momento tão difícil como esse, né, Cris? Você que está acompanhando a produção, Exatamente. São Paulo, Rio, os dois principais eixos de fomento cultural no Brasil, com tamanha dificuldade, o Brasil inteiro, né? O Brasil todo. Quantos teatros fechando no Rio de Janeiro? São coisas que fala. Você, Clóvis, que é uma pessoa que produz constantemente, você não está escrevendo, você está com alguma peça em cartaz. Como que você vê esse cenário cultural que o país está passando? Eu vejo com muita tristeza, porque parece que a gente entrou num buraco que não tem saída, né? Tudo está ruindo e a cultura é o espelho, né, da nossa sociedade. Então, assim, teatros fechando, os fomentos todos complicados, a gente está um pouco sem luz. Ao mesmo tempo, parece que isso dá um... É daí que vem a saída, que a gente se reinventa. Da parte cultural, da atividade cultural, do desejo artístico que eu acho que a gente reinventa essa sociedade de alguma maneira. Falar em reinvenção, Me Dá Tua Mão, achei tão interessante, é uma peça do Clóvis, que ele está rodando o Brasil todo aí, e você me falou que desde o ensaio dessa peça foi com o público. Essa ligação com o público, né? Como que geralmente o ator se prepara com o espetáculo para apresentar com o público? Você não, você preparou o espetáculo com o público na plateia já, né? Foi um processo meio maluco, assim. Eu moro aqui no HB praticamente, né? Então há anos. E a ideia que está produzindo o espetáculo comigo, ela me sugeriu que quando eu terminasse o texto, eu apresentasse para algumas pessoas. A princípio eu falei, não quero apresentar para ninguém. Já fiz leitura há tantos anos, eu quero apresentar a peça. Aí eu fiz algumas cenas, nem escrevi o texto inteiro, preparei algumas cenas. Falei, legal, convido umas pessoas. Ela convidou 10 pessoas. E a partir desse dia, nunca mais eu ensaiei sozinho. Nem que fosse uma pessoa estranha, ou seja, um convidado, eu tinha na plateia. A seu pedido mesmo? Sim. Aí eu fiz disso um processo. Falei, então tá bom, vamos construir juntos. E às vezes eu entrava no elevador e falava assim para um estranho, eu vou ensaiar um espetáculo aqui na sala, e aí no hotel. Você quer assistir? A pessoa levava um susto e falava, do que se trata? Não, vai lá ver. Aí eu fazia 15 minutos, conversava, ou se a pessoa tivesse com o tempo disponível, fazia o texto inteiro. E nisso foi se modificando a história, eu fui construindo a história, fui adaptando, fui ouvindo as pessoas. Um processo completamente louco, solitário e delicioso ao mesmo tempo. Aí um dia levei Clarice Nisquier, que fica aqui também no HB, para assistir. Ela gostou e a gente começou a conversar e eu falei, olha, eu não queria diretor, não quero diretor, eu quero contar essa história da minha maneira, ouvindo as pessoas e tal. Mas você falou tantas coisas legais que eu acho que uma orientação talvez me fizesse muito bem nesse processo todo. Aí namorei a Clarice um mês e meio, ela nunca tinha tempo. E aí, cada vez que ela falava uma coisa, eu gostava mais das ideias e de como ela via, como ela vê o teatro, né? Aí um dia ela me disse, olha, eu tenho que te trazer o meu mestre, é dele que você está precisando, a Miradade. E aí ele veio, eu achava que o espetáculo estava pronto, entre aspas, né? Tinha o texto inteiro, eu tinha decorado, tinha cenas marcadas, o acordeon, o berrante, tudo, mas eu não sabia muito bem como amarrar. E ele veio e nós fizemos uma imersão aqui no HB, ensaiamos manhã, tarde, noite, eu ficando louco já. E aí no final eu falei, mas o que você fez? Você dirigiu, não dirigiu? O que você fez? Ele falou, eu te desconstruí. Que delícia. Então ele assina
solo de Clóvis Torres desconstruído por Amir Haddad. E eu nunca mais largo esse homem, nunca mais. Ó, os ciúmes vai rolar aí. Não, o ciúmes rola, mas o Aimar, inclusive, que foi o meu último diretor, falou assim, eu só te perdoo porque o Amir é o mestre. E é mesmo. Ele tem 60 anos de teatro, né? E essa questão da desconstrução dele, a Antígona, quando é a Beltrão, também foi o mesmo fator no caminho inverso, desconstruir e se construir de outra forma, né? O personagem. É porque, né? o espetáculo é lindo, o André arrasa num nível assim absurdo. Porque o Amir traz uma coisa que é assim, a desconstrução do que a gente está convencionado a ver como teatro, né? A quarta parede, essa coisa toda. Ele tem uma teoria de que é o teatro antes do teatro ou depois do teatro. Ou seja, o compromisso do ator contar uma história. O meu compromisso é com o público e essa liberdade de contar essa história. Então, eu sinto se a plateia tem 10 pessoas, se tem 500, qual é essa sinergia que se estabelece entre ator e plateia e como é que eu vou contar essa história. E eu posso mudar de maneiras completamente diferentes. Então, assim, eu fiz 8 cidades até agora e eu acho que eu nunca fiz o mesmo espetáculo. Que lindo, que lindo. E a história da tua mão? Eu vejo você tocando sanfona e falo assim, gente, tanto que eu pedi para ele, me manda vídeo, porque eu não vi pessoalmente, infelizmente. Você me convidou, peço desculpas de não poder ter vindo, mas eu queria até assistir, estar ali na plateia, fazer parte do espetáculo, porque a gente faz parte, sim, de alguma forma, é o que você propõe para nosso projeto solo. Fala um pouco da história do Me Dá Tua Mão. O Me Dá Tua Mão, ele parece a princípio que é muito triste, mas não é. Quer dizer, ele é triste, mas ele tem momentos muito, muito interessantes e muito alegres, descontraídos. Por quê? O compromisso é com a história. Eu conto a história de um cara apaixonado que viveu 60 anos, uma história de amor. Ele recebe as visitas na sala, a mulher está no quarto. Ela pede a mão dele e cada vez que ele vai, ele lembra de uma história e volta e conta a história para as visitas. Então, aí tem canções, ele toca acordeon, ele toca berrante e eu faço esse narrador. Ora eu faço o velho, ora eu faço o narrador. Então, os personagens vão aparecendo e, na verdade, a história funciona como o detonador de memórias da plateia. Então, cada um viaja na sua própria memória, na sua história, no seu pai, seu filho, seus sonhos e... É muito interessante porque eu faço com públicos, assim, já fiz só para médicos, só para terapeutas, para adolescentes, para idosos, um teatro convencional, um espaço sem luz, sem nada, numa arena, na Feira do Livro em Foz do Iguaçu, que foi lindo. Então tem uma liberdade, às vezes eu canto um pouco mais, canto um pouco menos, a plateia canta comigo. É lindo, eu gosto muito de fazer. Essa questão de a gente viver nossas histórias, acho que é super importante hoje, né, Clóvis? Porque nesse turbilhão de coisa que vivemos, nós esquecemos as nossas histórias. Você citando essa coisa, faz lembrar, puxar uma história antiga, ou alguma história da sua família, de algum ente querido. Acho que isso revigora a gente, né? Você não tem medo, de momento algum, reviver suas histórias? Não tenho, porque eu acho, Cris, que a gente estava falando agora da questão cultural, eu acho que momentos de crise, ou coletivas, ou crises coletivas, ou individuais, é só quando a gente volta para o nosso arsenal aqui, que a gente consegue sair, né? Você tendo, não domínio, mas a capacidade de se revisitar, de conhecer os seus cubículos, assim, os calabouços ali, eu acho que quando você volta... e o teatro é uma ferramenta muito interessante, né? Teatro, literatura, enfim, as artes de maneira geral. Porque você volta com luz, você vai no poço, né? Tá triste, quando você volta e fala, nossa, tem sol. Tem sol. E eu sinto muito isso no espetáculo, porque desde o primeiro dia, como ele se construiu assim de maneira mais coletiva, eu diria, eu faço um debate sempre no final. Qualquer teatro termina, eu converso com as pessoas. E as pessoas começam a falar do Me Dá Tua Mão e vão para as próprias histórias. Eu lembrei do meu pai, eu lembrei do meu filho. Eu tenho... Os adolescentes, por exemplo, eles têm medo de não ter tempo de construir uma memória como a que a gente apresenta, de alguém que viveu 60 anos uma história de amor. E isso já está virando livro, Clóvis, né? Depois de Curva de Vento, agora mais um livro. Lá vem que bom! Obrigado de você dar a oportunidade para nós. Vivemos no palco e lemos depois essa história, de alguma forma, na cabeceira da cama. É porque, na verdade, como é uma história de amor, como o Amir chamou, e eu adorei isso, Me Dá Tua Mão, é só mais uma história de amor. Eu lancei na Feira do Livro, em Foz do Iguaçu, o meu livro, Curva de Vento, e fiz a peça, Me Dá Tua Mão. Quando terminou, as pessoas estavam pedindo o livro da peça. Aí uma das coordenadoras falou, cadê o livro? Eu falei, vou começar amanhã. E aí comecei.
comecei. Estou quase terminando já. Lanço, acho que em janeiro ou fevereiro. E é uma outra maneira de contar a mesma história. Eu estou mergulhando mais nos personagens e também, consequentemente, mais no meu mundo também, né? Como você disse, nas minhas emoções, nas minhas questões todas. E as pessoas se veem de alguma maneira nessa narrativa, que é o teatro que o Amir traz. É um teatro que o compromisso é fazer com que você esteja comigo. Nós estamos aqui, ó, juntos. Né? Eu não existo sem você. Porque se eu te ignoro, aí eu parto para o mundo que... Aí você não vai comigo. Exatamente. Né? Ai, gente, tudo de bom? Então, ó, nós temos um novo encontro em janeiro, então, com o livro agora. Vamos falar do livro, Me Dá Tua Mão. O espetáculo agora, como que tá? O espetáculo, eu tô meio mambembe, assim, né? Fiz 8 cidades, dia 9 agora, de novembro, eu faço no Teatro União Cultural, aqui em São Paulo, às 8 da noite. Depois eu vou para o Rio de Janeiro, no Parque das Ruínas. Dezembro com certeza, mas novembro algumas datas ainda. Então eu tô assim, onde me chama eu vou. Ter feito sessões para públicos fechados. E enfim, e o livro vem aí. E espero vocês. Obrigado, Clóvis. Grande beijo. Tudo de bom? Me Dá Tua Mão, pode passar pela sua cidade, hein? Obrigado. É só chamar. Agora em Atibaia, todo papel, lata, vidro e plástico que você joga no lixo comum vai para o lixo seco. É o Recicla Atibaia. Coloque tudo em um saco separado e fique ligado nos dias e horários que a coleta seletiva vai passar no seu bairro. Vamos separar e reciclar. atibaia.sp.gov.br. Restaurante Califórnia. Venha saborear o que tem de melhor da comida mineira em Atibaia. O Restaurante Califórnia oferece buffet de salada com diversas opções, além de pratos quentes e as delícias da cozinha mineira, com uma deliciosa feijoada todos os dias. Com um amplo espaço e funcionamento de segunda a sábado a partir das 11h30, o restaurante tem várias opções para o seu almoço, com um amplo buffet com autêntica comida no fogão de lenha, com preço justo e serviço de qualidade. Venha ao Restaurante Califórnia. Quando encontramos um desafio, a gente se une e faz acontecer. Em Atibaia, o trabalho não para. A saúde é prioridade e o nosso laboratório ganhou pelo 4º ano seguido o selo de excelência. O Gabinete de Gestão Integrada garante mais segurança. A Prefeitura está entregando mais uma creche e obras importantes estão saindo do papel e se tornando realidade. Em Atibaia é assim. Quanto mais desafios, mais a gente trabalha. Prefeitura da Estância de Atibaia. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após 6 meses. Não pule essa fase por nada. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal.